que a gente vai ver no cálculo vetorial, né, ou o estudo das funções vetoriais, nada mais é que um resgate do cálculo das funções de uma variável. Como é que a gente viu, então, no cálculo das funções de uma variável? O que era uma função, domínio, imagem, como é que eu poderia plotar essa função, né? Construir o gráfico dessa função e depois aplicar os conceitos do cálculo na física ou em qualquer outra área. Basicamente, limite, derivada e integrais. O que a gente vai fazer no cálculo vetorial é exatamente a mesma coisa. Verificar como é que a gente pode plotar, né, o gráfico, desenhar o gráfico dessa função vetorial. As funções vetoriais são curvas, assim como as curvas do cálculo de uma única variável, por exemplo, uma reta, uma parábola. Então, como é que a gente pode desenhar uma reta ou uma parábola usando as equações vetoriais? E aplicar os conceitos do cálculo de uma única variável no cálculo vetorial, ou seja, definir limite, derivadas e integrais para a partir daí aplicar em várias áreas. Basicamente, a utilidade do cálculo vetorial é que ele facilita muitas vezes certas propriedades que no cálculo de uma única variável eu não conseguia ou teria muito trabalho em resolver. Principalmente para os físicos, às vezes ele não está interessado simplesmente no módulo da velocidade. Ele está interessado na direção e no sentido. Então, quando eu tenho módulo, direção e sentido, isso é um vetor. Então, a velocidade nada mais pode ser interpretada, né, como uma função vetorial. E a partir daí, então, eu posso derivar e integrar essa função vetorial. Então, o que a gente vai fazer é mais ou menos resgatar os conceitos do cálculo de uma única variável e expandir isso para o cálculo vetorial. Bom, então vamos começar relembrando, né, o que é uma curva, né? Uma curva C, por exemplo, ela nada mais é que um conjunto de pontos, né? Vamos primeiro começar com R2, ou seja, no plano, e depois a gente expande isso para o R3. É um conjunto de pontos x, y no plano. Então, né, para cada valor de x e y, eu marco um ponto. O conjunto de todos esses pontos vai desenhar uma curva. Isso na forma cartesiana, né? Então, para cada x que eu pegar, eu posso marcar um valor y. Então, para cada conjunto de pontos, eu tenho uma curva C. A gente vai designar essa curva por C. Bom, como é que eu vou dar uma interpretação para essa curva? Porque, por exemplo, para os físicos, não é interessante eu saber simplesmente a posição, né? Do seguinte ponto de vista. Eu te dou a posição x, digamos assim, e obtenho a posição no y. Eles não estão interessados simplesmente, muitas vezes, nisso. Muitas vezes é interessante do ponto de vista do tempo, né? Depois de t segundos ou t minutos, depois de um certo instante, onde é que a minha partícula está? Qual é a posição dela no plano ou no espaço? Ou seja, qual é a coordenada dessa curva? Então, o que os físicos fazem? Eles parametrizam, ou seja, escolhem um parâmetro, que é o tempo. O t vai ser o parâmetro, que em geral é o tempo. E associando um vetor saindo da origem, sempre da origem, para cada ponto que eu escolher, eu vou ter um vetor. Eu vou chamar esse vetor de R. R de t. Ou seja, para cada instante no tempo, esse vetor coincide, como ele sai da origem, né, a gente sabe que se eu tenho um vetor associado a um ponto, no caso aqui o ponto A de coordenada x, y, observe que se o vetor sai da origem, 0, 0, vou chamar esse vetor de R. O que é o vetor R?
é o ponto final menos o ponto inicial. É o ponto A menos a origem, que eu vou chamar aqui de O. Então, o meu vetor R vai ser simplesmente x menos 0 e y menos 0. Observe que o vetor tem as mesmas coordenadas que o ponto. Então, esse vetor aqui em branco descreve exatamente os pontos dessa curva aqui. Então, eu consigo descrever a curva no formato vetorial. Só que não mais na forma cartesiana. Cada coordenada dessa daqui, x e y agora, eu posso descrever da seguinte forma. O meu x é um x que depende do t, e o meu y é um y que depende também do tempo. É uma função, são duas funções em t. E aí a gente escreve então a função vetorial da seguinte forma. R de t igual a x de t. Eu já vou utilizar a notação que o Stewart usa, que é o livro que a gente vai utilizar para ver o cálculo vetorial, que ele usa para vetor, como o vetor se confunde com o ponto, né? Para não ficar... E ele não coloca a seta também em cima aqui do vetor, ele usa essa notação aqui com essa barra, com essa... como se fosse o símbolo de menor, um ângulo aqui, ó, ao invés de usar parênteses para vetor. Não tem problema usar parênteses, a gente também não vai confundir, porque a gente sempre vai saber quando está falando do vetor ou quando está falando de um ponto. Tá? Então, uma curva vetorial, ou uma função vetorial, é uma curva escrita da seguinte forma. Observem que o vetor, né, a curva, para eu descrever a curva, o vetor sempre parte da origem. Então, esse ponto de coordenadas x e y tem as mesmas coordenadas que o vetor. Né? Com isso, o conjunto de pontos, nesse caso aqui no plano, descrevem a curva C, e também eu posso descrever ela no formato vetorial. É uma outra forma de escrever a curva, simplesmente isso. Isso aqui no R2, né? Isso aqui para todo x, y pertencente ao R2, no plano. Se for no espaço, o que vai mudar, né? Que a minha curva R de t vai ser dado por um x de t, um y de t, e eu vou ter uma terceira coordenada z de t. E aí, claro, né? Para todo x, y, z pertencente ao R3. Observe que as três coordenadas são funções, né? Funções em t. Eu escolho um parâmetro t, aí agora isso é útil, né? Porque aí para os físicos eu escolho um parâmetro t e eu sei qual é a posição, ou a velocidade, ou a aceleração da minha partícula ou do meu objeto. Então, no caso aí, se fosse no espaço, depois a gente vai usar um software para desenhar essas curvas, tá? A gente não vai ficar desenhando na mão, porque é muito trabalhoso. Então, se fosse no espaço, basicamente, para cada ponto que eu escolher no espaço, eu tenho um vetor que sai da origem e descreve essa curva. Para cada ponto que eu pegar, esse vetor aumenta ou diminui, muda a direção e o sentido também, claro. Mas eles sempre partem da origem. O que a gente vai ver agora, então, é como transitar da equação cartesiana, que a gente já conhece a maioria das curvas, né? Uma parábola, uma circunferência, uma reta, na forma cartesiana, para a forma paramétrica, que é basicamente o que vocês viram em geometria analítica. Né? A equação paramétrica da reta, da circunferência, a elipse também. É importante muitas vezes a gente saber, né, que para desenhar a curva eu tenho que saber qual é o domínio do tempo para que eu possa desenhar essa curva. Será que é para qualquer instante t existe a curva? Muitas vezes, numa aplicação, a gente sabe que o tempo tem que ser positivo a partir do zero, né? Começa a contar a partir do zero. Então eu sei que não faz sentido eu aplicar o t negativo. Eu posso ter uma curva com t negativo? Posso. Mas o que eu quero dizer é que se for uma aplicação prática, isso não vai fazer sentido. Então, como a minha curva R de t em geral é dada por x de t
y de t e z de t, com t variando entre a e b. A pergunta seria, né, dependendo da curva, quem é o a e quem é o b, para que eu desenhe a curva inteira. Um exemplo seria, vamos determinar o domínio. Então, sei lá, vamos pegar uma curva r de t igual a raiz de t, t e ln de t menos 1. Mesmo que a gente não saiba qual é o desenho, né, para essa curva, a gente sabe o seguinte, né, que só faz sentido, eu posso chamar isso aqui de f de t, esse aqui de g de t e essa coordenada aqui de um h de t. Ó. Então eu tenho que f de t igual a raiz de t, g de t igual a t, não tem problema algum, domínio para g de t aos reais, e h de t é ln de t menos 1. O que a gente sabe, né? Que a raiz quadrada de t, o t deve ser maior ou igual que zero, e para esse cara aqui, o ln, o logaritmando aqui dentro do ln tem que ser maior que zero, não é nem igual a zero, maior que zero. Então, t menos 1 tem que ser maior do que zero. Com isso, eu obtenho que t tem que ser maior do que 1. Se eu tomar, então, não faz sentido eu tomar simplesmente o t maior que zero, porque funciona no f, no g, mas não funciona, né, no h, porque quando eu substituir aqui, vai dar ln de menos 1. Com isso, então, o domínio é todo t pertencente aos reais, tal que t maior que 1. Então, para qualquer valor maior que 1, eu posso substituir em qualquer uma dessas coordenadas aqui que eu vou obter o gráfico da minha função. Vamos ver agora, então, como encontrar a equação vetorial da reta. Uma vez tendo encontrado a equação vetorial da reta, automaticamente eu já tenho as equações paramétricas, tá? Porque eu obtenho a equação vetorial, tenho a coordenada x, coordenada y e a coordenada z. Escrevendo separadamente quem é a coordenada x, quem é a y e quem é a z, eu tenho as equações paramétricas. Bom, vamos começar por um desenho e a partir do desenho a gente vai encontrar as equações paramétricas ou a equação vetorial. Seja r de t, a reta. Então eu posso escrever de várias formas, a reta, né? Cujo vetor diretor é v igual a AB. Ou a reta que passa pelos pontos A e B. Basicamente seria isso. Só que não na forma cartesiana, né? E sim na forma vetorial. A gente já vai fazer isso no R3, ou seja, esse A e B aqui são no R3. Então, digamos que isso aqui seja a minha reta. Então, ela passa pelos pontos A e B. Observe que isso aqui define, então, o vetor V, que eu chamei de vetor diretor. Então, eu vou fixar um vetor R0, né? Eu quero descrever essa reta usando a equação vetorial. Então, seria usando um vetor partindo aqui da origem. Eu vou chamar esse vetor de R0. Seria o inicial, que é o vetor que parte aqui da origem do ponto A. E aí eu vou fazer o seguinte, se eu pegar qualquer ponto P sobre a reta, P de coordenadas x, y, z, né? Qualquer ponto P aqui sobre a reta, eu quero descrever vetorialmente, vou botar em verde aqui,
esse vetor que eu vou chamar de R em função do vetor R0 e desse vetor que está sobre a reta, não simplesmente o vetor V, mas esse vetor aqui, eu vou desenhar, eu acho, em amarelo, que fica mais fácil de visualizar. Esse vetor aqui, ó. Observe que esse vetor que sai do ponto A e vai até o ponto P, ou seja, o ponto P percorre a reta, e aí o vetor R vai descrever a reta, porque para qualquer ponto que eu pegar, o vetor R vai percorrer toda a reta. Então a pergunta é, esse vetor aqui em amarelo é quem, né? Do ponto A até o ponto P. Ele é um múltiplo de V, ó, né? Porque ele é paralelo a V. Eu só ampliei, eu posso encolher, o ponto P poderia estar aqui dentro, aqui, ó. Então, esse vetor é um múltiplo de V. Então, que múltiplo a gente vai escolher? O tempo. Um t vezes o vetor V. Com isso, o vetor em verde depende do parâmetro t, e ele é a soma vetorial do R0 mais TV. Ó, né? Esse vetor, vou botar eles aqui separadamente, o vetor R0. Aqui vai estar o vetor t vezes v. Eu não poderia botar o ponto P fixo em B, porque aí eu descreveria somente o segmento AB, né? Eu quero descrever toda a reta. E aqui o vetor R0. Então, a gente sabe que da geometria R0 não, R de t, desculpe. Que da geometria analítica, o vetor R de t pode ser escrito como a soma vetorial do vetor R0 com TV. Então, eu tenho que isso vai ser R0 mais t vezes o vetor V. Então, isso é a equação vetorial da reta. Observem que quem é o vetor R0, né? O vetor R0, como ele sai da origem, ele coincide com o ponto A. E quem é o vetor V? Bom, o vetor V, ele sai do ponto A e vai até o ponto B. Então, o vetor V é dado por AB, que é B menos A. E para eu descrever a reta inteira, se o t, por exemplo, for positivo, eu vario a reta no sentido de A para B, né? E se for negativo, na outra direção. Então, t pertence aos reais aqui. Então, basicamente, é isso que eu tenho que fazer. Se eu conhecer já direto o vetor V e um ponto da reta, simplesmente é só aplicar. Se eu conhecer os pontos A e B, aí eu tenho que achar o vetor diretor e simplesmente substituir aqui. Vamos fazer alguns exemplos, então. Observe, então, o seguinte exemplo. Determinar uma representação paramétrica da reta que passa pelo ponto A e vai na direção do vetor B. Bom, já temos o vetor, temos o ponto, temos o vetor R0, né, que é a posição inicial, que é um ponto da reta. É simplesmente 2, 1, menos 1. E o vetor diretor, que eu vou chamar de V, é 2, menos 3 e 1. Né? Observe que ele está escrito naquela notação usando o IJK, 2, menos 3 e 1. E aí simplesmente substituo na expressão que a gente encontrou há pouco. R de t vai ser R0, que é 2, 1, menos 1, mais t, vezes o vetor V, que é 2, menos 3 e 1. E com isso eu vou obter que R de t, soma de vetores, eu somo coordenada a coordenada, esse t, né, vai multiplicar cada uma das coordenadas, então vai ser 2 mais 2t, 2 mais 2t, 1 menos 3t, e menos 1 mais t. Com t pertencente aos reais. Se eu escolher um intervalo para t, eu vou ter um segmento de reta, né? Para que eu tenha uma reta completa
eu preciso varrer o t inteiro. Isso aqui é a equação vetorial da reta, né? É uma reta no espaço. As equações paramétricas, eu não preciso fazer mais cálculos. O que a gente tem? Quem é a coordenada x? Bom, a coordenada x é 2 mais 2t. Quem é a coordenada y? 1 menos 3t. E quem é a coordenada z? Z é menos 1 mais t. Essas são as equações paramétricas. Paramétricas, porque cada uma dessas equações está escrita em função do parâmetro t. Né? Eu vario o parâmetro tempo e obtenho a posição da partícula do objeto, no espaço, nesse caso. O exemplo 2 pede, então, para determinar a representação paramétrica da reta que passa por AB. Observe que não faz diferença se é de A para B ou de B para A, mas a gente sempre usa na ordem que ele fornece os pontos. Bom, o vetor diretor, a gente sabe que para encontrar ele, né? É um vetor, né? Porque qualquer múltiplo desse cara pode ser vetor diretor da reta. Vou chamar de V, é AB. De A para B. Poderia ser de B para A, não tem problema algum. Que é B menos A, né? Basta diminuir. Então, coordenada a coordenada, eu vou obter menos 1 menos 2 vai dar menos 3. 1 meio menos 0 vai dar meio. E 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, esse aqui é o nosso vetor diretor. Por exemplo, eu não quero trabalhar com essa fração aqui. Eu poderia multiplicar todo esse vetor por 2. Ficaria menos 6, 1 e menos 2. E funcionaria. Eu teria uma equação escrita de forma diferente, né? Mas seria a mesma reta. Bom, o que acontece agora? Simplesmente o meu R0 vai ser o meu A, que é 2, 0, 1. E, portanto, a equação da reta vai ser R de t igual a R0 mais t vezes V. Bom, R de t, só lembrando, né, eu coloco a seta aqui no R, mas o Stuart, no livro que vocês vão ter como livro-texto, não vai colocar, então já vão se acostumando aí. R0 é 2, 0, 1, mais t, que multiplica o vetor V, que é menos 3, meio e menos 1. Então, eu vou obter que R de t vai ser 2 menos 3t, 0 mais meio t vai dar meio t, e 1 menos t. Então, eu tenho aqui a minha equação vetorial da reta. Antônio, mas o exercício pediu as equações paramétricas. Bom, as equações paramétricas serão x igual a 2 menos 3t, y igual a meio t e z igual a 1 menos t. Claro, né? Com t pertencente aos reais. De menos infinito a infinito. Vamos ver agora, então, a representação paramétrica de uma circunferência. Bom, vamos tomar uma circunferência centrada na origem, no plano, e depois a gente expande isso para o R3. A gente vai partir da equação cartesiana, e aí depois, ou podemos partir direto para a equação vetorial já também, eu acho que. Eu vou fazer o seguinte, para cada ponto nessa circunferência, para cada ponto x, y, então,
eu vou ter uma coordenada aqui x e aqui uma coordenada y. A gente sabe que o raio, né? Deixa eu chamar esse raio aqui de A, essa distância de A. E esse vetor R aqui, ó, que eu vou botar em vermelho, é o que ele tem o mesmo tamanho que o A, o módulo dele é A, porque numa circunferência a distância até a origem é fixa. Então eu vou chamar esse cara de R, vai ficar um pouco poluído, mas se eu variar aqui, ó, esse ângulo no sentido anti-horário, eu vou chamar esse ângulo de T. Se eu variar esse ângulo T no sentido anti-horário, o meu vetor R, né, vai descrever os pontos sobre a circunferência cuja distância até a origem tem tamanho A. Bom, então o que acontece? A gente sabe que se eu calcular o seno desse ângulo T, vai ser o cateto oposto, que é Y, sobre a hipotenusa, que é A. Com isso, eu tenho que Y é A seno T. Se eu fizer a mesma coisa agora para o eixo X, ou seja, calcular agora o cosseno, é o cateto adjacente, que é X, pela hipotenusa, que é A. Com isso, eu tenho que X é igual a A seno T. Para que eu dê uma volta completa em torno dessa circunferência, observem que basta que o t varie de zero, né? Quando t for zero, seno de zero é zero e, opa, aqui eu escrevi seno e é cosseno. Então, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então, vai dar A, ou seja, a minha circunferência vai estar aqui. A partir do momento que eu começo a aumentar esse t, esse ponto começa a se deslocar nessa direção aqui. Então, essa circunferência com coordenada x igual a A cosseno t e y igual a A seno t, né? R de t igual x é A cosseno t e y é A seno t, descreve uma circunferência girando no sentido anti-horário. Observe que quando t for π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, 1 vezes A vai dar A, e cosseno de π sobre 2 é 0. Então eu vou estar aqui, ó, exatamente nesse ponto, no 90. No 180 eu vou estar aqui, no 3π sobre 2 aqui, e no 2π eu volto para esse ponto. Então, com t variando de 0 até 2π, eu dou uma volta completa na circunferência. A circunferência, então essa aqui gira no sentido anti-horário. Vou botar assim. Se eu inverter as coordenadas aqui, simplesmente, A seno t e A cosseno t, observem que agora seria assim, né? Quando t for zero, seno de zero é zero, então x vai ser zero, e o y vai ser A, porque cosseno de zero é 1. Né? Então, em t igual a zero, não necessariamente eu preciso começar desse ponto aqui, né? Então, nesse caso, quando t for zero, eu vou estar nesse ponto aqui, ó. O x vai ser zero e o y vai ser A. Quando t for π sobre 2, observe que seno de π sobre 2 é 1 e cosseno de π sobre 2 é 0. Então, vai dar 1 vezes A vai dar A e 0. Eu vou estar no ponto A, 0, ou seja, o x é A e o y é 0. Eu vou estar aqui agora. Então, eu saí desse ponto e vim caminhando para cá. Então, nesse caso, essa circunferência gira no sentido horário. Então, muitas vezes, para eu poder desenhar a minha curva, eu preciso saber em que sentido ela está girando. Não significa que se o t aumenta, a curva vai para a direita ou para a esquerda, ou gira num sentido ou no outro. Não tem como saber isso de antemão. Depois a gente vai ver que no software que a gente vai utilizar, eu não preciso me preocupar com isso. O software vai desenhar a curva e eu peço para ele dizer qual é a orientação dessa curva.
Então, observem que essas duas equações representam duas circunferências centradas na origem. Se eu deslocar o centro, né? Se a minha circunferência for centrada em x0 e y0, então a equação vai mudar para a seguinte equação. O x vai ser x0 mais a cosseno t, essa circunferência girando no sentido anti-horário, tá? E o y vai ser y0 mais a seno t, com o t também variando de 0 até 2π. Posso escrever a equação vetorial da seguinte forma. Coordenada x, x0 mais a cosseno t, e y igual a y0 mais a seno t. Então, o que a gente vai querer agora é transitar, digamos assim, né, entre os registros dessa circunferência na forma cartesiana, que a gente já conhece, para a forma paramétrica. Observem que, ou vetorial, né? Aqui não tem esse y aqui. Para eu escrever as equações, eu preciso então do centro e do raio. Se o centro for 0, 0, né, for a origem, então é a cosseno mais a seno. Se for x0 e y0, então simplesmente eu preciso colocar aqui. Mas nem sempre essas equações vêm já de bonitinha, né? Ah, o centro e o raio da circunferência é tal, coloco na forma paramétrica. Ela pode vir nessa forma aqui. Ó. Observe então que essa circunferência está na forma cartesiana, porém dada na forma geral, na equação geral da circunferência. Vocês devem ter visto isso no ensino médio e também no cálculo de várias variáveis. E ela está no espaço, ó, né? Então, é uma circunferência com coordenadas aqui, se eu for encontrar o centro x, y, mas ela também tem que z vale 3. Então, é uma circunferência no plano z igual a 3. Ou seja, ela está no espaço. A pergunta é, né? Como que eu encontro a equação vetorial dessa circunferência? Bom, a gente vai ter que completar quadrado. Então, quem for em x eu vou escrever com uma cor. Temos x quadrado, eu já vou juntar então, menos 6x, e o y vai ser y ao quadrado, menos 4y. Observe o seguinte, ó, muitas vezes esse termo independente aqui, a gente joga para o outro lado da igualdade aqui, porque às vezes ele não ajuda, mas nesse caso, esse 4 vai me ser útil porque esse cara aqui em verde é um quadrado perfeito, né? É y menos 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 0. Então, vale a pena deixar esse 4 aqui, porque eu obtenho um quadrado perfeito. Então, esse carinha aqui, ó, ele é y menos 2 ao quadrado. Mesmo que eu não saiba disso, né, que eu bata o olho nisso e diga, isso é um quadrado perfeito, eu posso completar quadrado assim como eu vou fazer com esse termo em azul. Da seguinte forma, né? A gente tem que resgatar isso, ó, o que é um quadrado perfeito? A mais b ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, para eu voltar para cá, observem que basta extrair a raiz do primeiro termo, e esse cara aqui, o segundo termo, é metade, né, desse coeficiente aqui. Nesse caso aqui eu tenho duas variáveis, né, mas aqui eu só tenho um, é só x, né. Então, o 2a aqui, eu vou dividir esse termo por 2 para descobrir quem é o b. Então, basta eu fazer o seguinte. Isso aqui vai ficar x, né? A raiz quadrada de x quadrado é x. Metade desse coeficiente aqui, então, vai dar menos 3. E aí eu elevo ao quadrado. Observem que funciona. Até esse termo aqui dá certinho. Ó. X ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 6x. Funcionou. Só que mais o quadrado do segundo, que é 9. Eu não tenho esse 9 lá. Então eu tenho que equilibrar aqui. Ó. Então eu sempre vou descontar, vou botar assim em branco, o quadrado desse termo aqui, que é menos 3 ao quadrado. Não importa esse sinal aqui do meio, né? Se é mais,
Se é menos, aqui é menos, tá? Então, como aqui é menos, aqui dentro fica menos. Se fosse positivo, era positivo. E aqui é sempre negativo. Eu sempre vou descontar, porque não era um quadrado perfeito. Então, eu tenho que tirar isso aqui. Descontar esse 9, digamos assim. Eu botei ali o 3 ao quadrado só para ficar claro que eu desconto o quadrado desse termo aqui. Bom, se eu fizer a mesma coisa para o cara aqui em verde, em y, então é y, metade desse coeficiente aqui é 2 ao quadrado. Aí eu tenho 4 ali já, né? Só que se eu for descontar o quadrado desse termo, é menos 4, né? E aí vai cancelar, ou seja, por isso vai dar um quadrado perfeito. Então aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9, ou igual a 3 ao quadrado, né? Com isso, então, nós temos uma circunferência com centro x0, y0 igual a 3 e 2, e raio, né? Raiz de 9, que é 3. O raio a gente chama de A, igual a 3. Logo, a nossa circunferência vai ter as seguintes equações, né? R de t igual a coordenada x, então, é x0, que é 3, mais A cosseno t. Nossa, a gente vai escrever a circunferência girando no sentido anti-horário, por convenção. Y0, que é 2, mais A seno t. Só que essa circunferência não está no plano, ela está no espaço. Então, ela tem a coordenada z, z era igual a 3. Então, com isso eu obtenho essa circunferência no espaço. E aí, para os físicos é interessante, né? Fornece um instante e eu tenho a posição. Se eu quiser calcular a velocidade ou a aceleração, né? A gente vai ver ainda, a gente não sabe se pode derivar isso aqui ou como deriva, né? Mas basicamente é isso. Se isso aqui for a posição, eu posso derivar para encontrar a velocidade. Mais um exemplo, então. Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Eu tenho a equação na forma paramétrica e vai voltar para a forma cartesiana. Bom, não tem mistério, é só escrever quem é a coordenada x, y e z. Temos x igual a 2, né? Y igual a 3 cosseno t e z igual a 3 seno t. Bom, x igual a 2 é x igual a 2. Então, não tem o que fazer com x igual a 2. De y igual a 3, isso aqui é onde ela se localiza no espaço, né? É uma circunferência, digamos assim, no plano YZ, só que deslocada 2 unidades no eixo x. Então, de y igual a 3 cosseno t e z igual a 3 seno t, observe que se eu elevar ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado, isso vai dar 9 cosseno ao quadrado t mais 9 seno ao quadrado t. É óbvio que é uma circunferência, porque os coeficientes aqui são iguais, né? Isso vai dar 9. Tem uma circunferência de raio 3. E eu não posso esquecer, né? E x igual a 2. Se eu fosse desenhar, então observe o seguinte, né? Se o x aqui for 2, essa circunferência ela está centrada no YZ. Então, se eu projetar no plano YZ, ela daria algo aqui, ó. A única diferença é que ela está deslocada 2 unidades para frente no eixo x. Então, ela está aqui. A única diferença, é claro, né? É uma... Ela está cortando, ela é perpendicular aqui ao eixo x, né?
No desenho aqui não parece tanto, mas... Enfim, então, essa é a nossa circunferência. Observe que se eu olhar no plano YZ, né? Como o Y é cosseno, como se fosse o papel do X e do Y, ela gira nesse sentido aqui. Depois, como eu falei, a gente vai jogar essas equações no software, e tanto a equação cartesiana quanto a equação paramétrica ou vetorial, e aí ele vai desenhar e colocar essa setinha para a gente. A quantidade de setas eu escolho para ele indicar a orientação. Outra curva que a gente precisa estudar é a elipse. Então a gente vai ver agora as equações paramétricas da elipse. Assim como a circunferência, né? Se a elipse estiver centrada na origem, a gente sabe que a equação cartesiana de uma elipse é sempre interessante ter na forma canônica, né? É x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Com isso, então, eu tenho que o x é a cosseno t e o y é b seno t. É muito parecida com a equação da circunferência, a diferença é que não tem um raio, né? O t também varia de 0 até 2π. E aí eu posso escrever o r de t como sendo a cosseno t e b seno t. Então, se a elipse estiver na forma canônica, ou seja, centrada na origem, eu sei que basta descobrir quem é o a e o b e substituir na equação. Se a elipse não estiver centrada na origem, se ela estiver centrada em outro ponto x0 e y0, assim como a circunferência, né? A equação cartesiana dela é x menos x0 ao quadrado sobre a quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b quadrado igual a 1, também na forma canônica. Colocando então na forma paramétrica, o x vai ser x0 mais a cosseno t e o y é y0 mais b seno t, com t variando também de 0 até 2π. E aí, assim como a circunferência, talvez tenha que completar quadrado, tenho que ver como é que vem essa equação aqui, pode vir toda desenvolvida, né? Então eu tenho que uma elipse é escrita como r de t igual a x0 mais a cosseno t, y0 mais b seno t. Então vamos fazer um exemplo. Observe então que nós temos aqui 3 elipses, né? Uma já está na forma canônica, as outras duas não. Mas é algo simples de se fazer. Então, para resolver o item A, como é que eu sei que isso aqui é uma elipse e não uma circunferência? Os coeficientes do x e o y são diferentes, né? Então, não tem como isso ser uma circunferência. 9x² mais 4y² igual a 36. Tomem cuidado, né? Não está na forma canônica, então não posso dizer que o A é 9 e o B é 4, ou que o A é 3 e o B é 2, que eu vou acabar errando. Então, eu vou dividir toda a equação por 36, para colocar na forma canônica aqui tem que ser 1. Então, isso vai dar 9x² sobre 36 mais 4y² sobre 36 igual a 36 sobre 36. Isso vai dar x² sobre 4 mais y² sobre 9 igual a 1. Cuidado, né? O A não é 4 e o B não é 9. Tem que estar ao quadrado, né? Então isso aqui é x² sobre 2² mais y² sobre 3² igual a 1. Agora sim, né? Temos A igual a 2 e B igual a 3. Logo, x igual a 2 cosseno t e y igual a 3 seno t. São as equações
paramétricas, né? Na forma vetorial é só colocar quem é a coordenada x e quem é a coordenada y. 2 cosseno t e 3 seno t, com t variando de 0 até 2π, eu desenho a elipse inteira. O item B, observe o item B, já está na forma canônica. Então, é só simplesmente pegar o centro e os valores de A e B. Então, o item B é x menos 2 ao quadrado sobre 9 mais y menos 1 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, na verdade, isso aqui é x0 igual a 2, y0 igual a 1, com o a igual a 3, né? E b igual a 2. Logo, a nossa equação x é a, é o x0, que é 2, mais a, que é 3 cosseno t, o y, que é 1, mais b, que é 2, seno t. Essa é a equação vetorial da elipse, então, é 2 mais 3 cosseno t e 1 mais 2 seno t, com t de 0 até 2π. O item C, eu vou colar aqui novamente, só para copiar. O item C, eu tenho uma equação desenvolvida, né? Eu vou colar, então, aqui só para resgatar a equação. O item C, então, observe que eu vou juntar, então, 25x² menos 50x. Como eu vou dividir tudo por 25, eu sei que esse 25 aqui vai me ser útil. A parte do y é 4y ao quadrado menos 40y igual a 0. Bom, o ideal para completar quadrado para não fazer confusão é que o coeficiente do termo ao quadrado seja 1, né? Então eu vou botar 25 em evidência, fica x² menos 2x mais 1. E aqui eu já posso completar quadrado? Não, também tem um 4 aqui na frente, então se eu dividir por 4, vai ficar y ao quadrado menos 10y igual a 0. Bom, isso aqui vai ficar 25. Isso aqui agora é um quadrado perfeito, né? X menos 1 ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e quadrado do segundo. Mais 4. Porém, esse cara não é um quadrado perfeito, né? Então, eu vou completar quadrado, que vai ficar y menos a metade desse termo, que é 5. Observem que o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo está certo. A única diferença é que tem um intruso, que é o quadrado desse termo aqui, que é o 25. Que eu não tenho ali dentro. Se eu desenvolver esse parênteses, vai aparecer o 25, lá não tem. Então eu tenho que descontar o 25. Bom, tendo feito isso aqui vai ficar 25, x menos 1 ao quadrado. E aqui eu posso multiplicar por 4. 4 vezes y menos 5 ao quadrado menos 100 igual a 0. Então eu posso agora reescrever isso aqui. 25x menos 1 ao quadrado mais 4y menos 5 ao quadrado igual a 100. E dividir toda a equação por 100 para colocar na forma canônica da elipse. Que vai ser, então, 25 por 100 é 1/4, então isso vai ficar x menos 1 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado, né? E 4 por 100 é 1/25, então vai dar y menos 5 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que é 25, igual a 100. Opa, igual a 100 não, igual a 1. Bom, temos então x0 igual a 1, y0 igual a 5, o a é 2 e o b é 5. Então, a nossa equação vai ser x igual a x0 mais a cosseno t e y igual a y0 mais b seno t. Essa equação paramétrica. A equação vetorial é r de t igual a 1 mais 2 cosseno t
e 5 mais 5 seno t, com t de 0 até 2π para desenhar a elipse inteira.